Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa. E depois de estudarmos aí um pouco sobre os gêneros textuais, reportagem, entrevista, vamos dar continuidade ao estudo da gramática. E vamos voltar a falar de conjunção. Conjunção que une o quê? Duas orações. Nós fizemos aí uma breve introdução às conjunções, onde nós verificamos o quê? As aditivas, as alternativas, as adversativas, as explicativas e as conclusivas. Conjunções é um estudo que nós vamos percebendo aos poucos a importância que uma conjunção tem dentro de uma frase. Se não joguemos todas essas informações de uma vez só, porque é necessário que aos poucos nós possamos aí ir construindo esse conhecimento. Nós verificamos anteriormente que as conjunções aditivas, elas apresentam uma soma. Por exemplo, ele usou a caneta vermelha e usou a azul. Quantas canetas ele usou? 2. E isso eu consigo estabelecer por meio do quê? Por meio da conjunção e, que me permite saber que adicionou uma outra informação. Sendo assim, eu tenho duas orações por meio de uma conjunção. O próprio nome já diz. Junção, aquilo que está junto. A outra que nós vimos foi o que? A alternativa. Corra ou você perderá o trem. Por que ela é alternativa? Porque você tem uma escolha a seguir. Ou você corre ou você perde o trem. A outra adversativa, quando acontece ali o contrário daquilo que desejamos. Fomos à praia, mas começou a chover. Perceba que, num contexto, quem vai à praia quer que esteja sol, mas aconteceu o contrário daquilo que eles esperavam. Então é uma adversativa. Uma explicativa. Não fomos à escola porque estávamos doentes. O porquê a conjunção? Porque ele que é o responsável por explicar o motivo pelo qual nós não fomos à escola. Perdemos a hora, portanto não fomos trabalhar. Esse, portanto, estabelece uma ideia do quê? De conclusão. Uma ideia que se encerrou, que se terminou. Então, notem que nós iremos sim voltar a falar de conjunções, mas é necessário que sempre falemos sobre elas para que aos poucos vocês percebam ali os sentidos que elas apresentam. E hoje o que eu vou introduzir para vocês é um conteúdo que está aí na página 14 da apostila de vocês, que são que as conjunções subordinativas. Somente uma introdução para que vocês entendam o porquê que elas têm esse nome. Quando eu falo, por exemplo, na palavra subordinado, o que vem à cabeça de vocês? Quando eu falo, por exemplo, eu sou o chefe e você é o meu subordinado. Ou seja, o subordinado precisa receber o quê? Ordens. Então eu preciso fazer aí essa relação de sentido. Por que ela se chama subordinativa? Porque ela acaba prestando um serviço para alguém. E para quem que ela vai prestar esse serviço? Para a oração principal. E para que ela preste esse serviço para a oração principal, é necessário que se tenha aí uma conjunção que nós chamamos de conjunção integrante. E por que tem esse nome integrante? Pensem num grupo musical. Para que se exista um grupo musical, é necessário que exista vários integrantes. Várias pessoas ali para que se forme um grupo. Então vamos compreender isso melhor pelo exemplo. Então nós já vimos que conjunção, a palavra junção, liga duas frases, ok? Podendo dar a ela um sentido em específico. Subordinativa por quê? Porque a oração principal ela não vai ter sentido sozinha. A oração principal ela só vai ter sentido se o subordinado responder. Por exemplo, eu sou chefe em uma determinada empresa. Eu não sei de tudo que acontece ali. Então eu preciso pedir um favor a quem? Ao meu subordinado, a quem irá prestar aquela ordem. Ou até mesmo
Eu estou fazendo um trabalho. Eu sou professor e estou pedindo para que a turma realize um trabalho. Mas eu quero saber o que os alunos estão fazendo. Daí menciona assim, o professor disse o quê? Que os alunos estão fazendo o trabalho. Então, eu preciso ter essa ordem. Então, ali eu tenho o principal, mas o principal não é nada sem o seu subordinado, porque é o subordinado que vai esclarecer para ele. Então, vamos perceber essa explicação que eu dei por meio aqui dos exemplos. Então, uma conjunção subordinativa. Conjunção junta duas frases, duas orações. Subordinada por quê? Porque vai auxiliar a oração principal e, conforme eu mencionei, ela liga uma oração principal a uma oração subordinada por meio de um termo integrante. Então percebam aqui, se eu chego para vocês e falo, todos perceberam? Essa daqui o quê? A oração principal, que é da onde surge a ideia. Oração principal. Só que se eu chego para vocês, por exemplo, e falo, todos perceberam? Automaticamente vocês vão me perguntar, todos perceberam o quê? Daí, conforme a apostila, todos perceberam que você estava nervoso. A oração principal, ela sabia já o que todos perceberam? Não, ela somente soube o que todos perceberam por causa da subordinada que explicou. Então, a subordinada explicou para a oração principal. Todos perceberam o quê? Que você estava nervoso. Então, aqui eu vou ter o que por meio desse que é o que? O integrante. Se eu falasse, todos perceberam você estava nervoso. Todos perceberam o quê? Que você estava nervoso. Então, a minha conjunção aqui é o que. E se eu chego para vocês e falo, ninguém sabia? Será que ninguém sabia é a oração principal ou é a oração subordinada? É a oração principal. Só que a oração principal sabe de tudo? Não, ela é principal por quê? Porque ela inicia, mas ela somente terá um sentido completo graças ao seu subordinado. Então, ninguém sabia. Daí vocês podem me perguntar. Se eu chego aí para vocês e pergunto, ninguém sabia? Vocês me perguntam, ninguém sabia? O quê? Ou eu posso utilizar também, ninguém sabia. Daí, conforme a apostila, ninguém sabia se você estava nervoso. Aonde que está a conjunção aqui, que dá a ideia para a principal? O se. Então, nós vimos que o que, o se. Agora, se eu chego para vocês e falo aposto. Quem aposta? Eu, né? Aposto. Ela é o que? A oração principal ou a subordinada? Ela é a principal, porque é dela que vai ter a informação. Daqui a oração principal pensa da seguinte forma. Opa, eu aposto. Mas eu aposto o quê? Para quem que ela vai perguntar? Para a subordinada. Daí, com a subordinada que está a chave do mistério. Sem a subordinada, a principal não é nada. Então, percebam que a oração que vem depois é a oração que explica a principal. Então, eu aposto. Daí, conforme está aí na apostila, eu aposto como você estava nervoso. Então, percebam que aqui eu coloquei as mesmas informações utilizando o quê? Conjunções diferentes. Todos perceberam qual que é a oração principal? Todos perceberam. Percebam que a oração principal sozinha não é nada. Ela somente vai saber o que todos perceberam graças à subordinada, que tem a conjunção que. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que ou ninguém sabia se. Ninguém sabia se você estava nervoso. Sozinha a oração principal faz sentido? Não. Ela só vai fazer sentido graças à segunda oração, que é a subordinada. Eu aposto. Se chegasse somente até aqui, a oração principal somente sabe isso, eu aposto. Ela somente vai saber o que foi apostado graças à oração que apresenta a ideia de subordinação por meio da conjunção como. Então, pessoal, esse
é o ponto de partida para que vocês entendam as ideias das conjunções. Então voltaremos a falar sobre isso para que nós possamos aí depois, quando nós tivermos aí mais algumas explicações a respeito disso, realizarmos aí os exercícios que aparecem na apostila. Então, pessoal, cuidem-se, nos vemos na próxima aula e até mais.